Então, ouça só essa. Em 2016, a revista Kicker fez uma pesquisa com 235 jogadores da Bundesliga, perguntando quem eles achavam que era o melhor goleiro do país. Claro, Manuel Neuer ficou no primeiro lugar, mas o surpreendente é que o segundo colocado não estava muito atrás, apenas 24 votos de diferença. E não era Lennon ou Jan Sommer, era um goleiro de 23 anos, com menos de 100 jogos no currículo, o famoso Loris Karius. Hoje em dia, parece que muita gente esqueceu disso, mas Karius realmente era considerado um prodígio na época. Chegaram a chamá-lo de o próximo Manuel Neuer. Mas antes de vermos por que o Loris Karius não foi tão bem na sua carreira, vamos te pedir que se inscreva no canal, deixe o seu like e comente muito. E não se esqueça de ligar as notificações, irá nos ajudar muito. Então, vamos para o vídeo. Quando Karius tinha apenas 16 anos e ainda estava jogando na academia, ele era um dos goleiros mais promissores do mundo. Metade dos clubes da Premier League estava brigando para contratá-lo, e surpreendentemente, ele acabou indo para o Manchester City. Segundo o diretor da academia do Stuttgart, o City pagou uma quantia exorbitante de dinheiro pelo garoto. Eles tinham um clube bilionário de movimentos montanhosos apenas para garantir sua assinatura. Nas palavras do próprio Karius, eles me ligaram todos os dias, até eu dizer sim. Eles me fizeram treinar já com o time principal, desde o primeiro dia que fiquei lá. Eu era apenas uma criança, já treinando com o Joe Hart. Infelizmente para ele, na época, o foco do City não estava realmente no desenvolvimento de jovens talentos. Em outras palavras, se o City não estivesse tão obcecado em gastar seu dinheiro infinito, ele teria visto Karius brilhante no Etihad, mas ao contrário disso, ele acabou em Mainz. Determinado a provar que o Manchester City estava errado, Karius pediu para ser emprestado. Por sua vez, o treinador que esperava no Mainz era ninguém menos que Thomas Tuchel. As coisas aceleraram um pouco para ele, e após apenas 4 meses, o Mainz o contratou definitivamente. Na temporada seguinte, ele estreou, tornando-se o goleiro mais jovem da história do clube. Um ano depois, ele se firmou como titular. 2 anos e meio depois, apesar do Mainz ter sofrido menos gols que o Stuttgart, que estava na penúltima posição da tabela, eles se classificaram para a Liga Europa. E como isso aconteceu? Muito obrigado a Karius. Apenas o Bayern, o Schalke e o Leverkusen tiveram menos gols que o Mainz. Entre os milhares de torcedores que o viram a quebrar recordes, havia um homem especial, alguém que tinha jogado pelo Mainz e também os tinha treinado. Johann Klopp. Apenas 3 dias depois do fim da Bundesliga, Klopp tomou uma decisão importante. Quando Karius assinou seu contrato pelo Liverpool, parecia um sonho realizado. Apenas 5 anos depois de deixar o Manchester City, ele estava se juntando aos seus maiores rivais, provocando que eles estavam errados. Mas o que quase ninguém percebeu na época era que Karius era apenas uma assinatura provisória, uma solução temporária, mais um pedaço no tabuleiro de xadrez de Johann Klopp. Se a cláusula de rescisão de Karius não tivesse sido fixada em um valor absurdamente baixo de 4,7 milhões de libras, e se Klopp não tivesse laços tão íntimos com o Mainz, eles nunca teriam ido atrás dele. Um dos atletas mais subestimados do Liverpool, John Atburd, ou como Klopp frequentemente se refere a ele, o maníaco dos goleiros, simplificando, não há muitas pessoas no mundo que saibam mais sobre goleiros do que ele. Se um garoto do outro lado do mundo fizer 3 boas defesas seguidas, John saberá disso. Foi exatamente isso que aconteceu com Alisson. John estava acompanhando-o desde antes mesmo dele ter disputado uma partida profissional. No dia em que contrataram Karius, eles já sabiam que ele estava destinado a não se tornar nada mais do que um reserva. A realidade bateu em Karius mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Já foi ruim o suficiente rejeitar a chance de vida na seleção alemã nas Olimpíadas, apenas para quebrar a mão jogando pelo Liverpool em um amistoso de pré-temporada e acabar perdendo as primeiras 5 partidas da temporada. Quando finalmente voltou, 8 partidas depois, ele talvez tenha dado o pior chute a gol da história do futebol. Especialmente irônico para um homem apelidado de o próximo Manuel Neuer. E isso não foi nada. Na partida seguinte, ele sofreu 4 gols contra o Bournemouth, permitindo que eles se recuperassem de uma desvantagem de 2 gols.
deixando escapar um erro aos 90 minutos. No jogo depois disso, ele faz apenas uma defesa e se envergonhou mais uma vez. De repente, ele tinha Gary Neville o destruindo na TV nacional e, para piorar, decidiu retrucar, zombando de Gary por sua desastrosa carreira gerencial, apenas para ter seu irmão Phil dizendo a ele: fique de boca fechada e faça seu trabalho. Agora eu vou te fazer uma pergunta: o que você acha que teria acontecido se Alisson estivesse no lugar dele? Olha, eu sei que foram alguns erros bastante embaraçosos, mas acho que todos nós podemos concordar que, se Alisson estivesse lá, Klopp o teria tirado por um jogo ou dois, no máximo. No entanto, quando se tratava de Karius, Klopp o deixou fora pelo resto da temporada. 9 meses se passaram antes que ele se pudesse começar outra partida no campeonato. E mesmo assim, ele só voltou ao time porque o próprio Mignolet pediu a Klopp para descansar. Afinal, das 5 partidas da Copa que ele disputou durante esse período, ele só conseguiu 2 jogos sem sofrer gols. E ambos foram contra o Plymouth Argyle, da 4ª divisão. Então, Klopp tomou uma decisão que afastava um gigantesco efeito borboleta. Ele decidiu que, mesmo que Mignolet fosse o goleiro titular em todas as outras competições, ele não jogaria um único minuto na Liga dos Campeões. Isso seria tudo com Karius. Na segunda reclamação de Mignolet, Klopp o derrubou e fez de Karius o goleiro número 1 novamente. Por mais chocante que essa decisão possa ter parecido, Klopp só ficou tão despreocupado porque nos bastidores já estavam satisfeitos de que no final daquele mercado de inverno, Alisson já estaria no clube. Mas então, a Roma não só negou a oferta de 40 milhões de libras, mas também exigiu 90 milhões, o que teria tornado Alisson o goleiro mais caro de todos os tempos. Precisamente, algumas semanas depois de Klopp ter feito de Virgil van Dijk o defensor mais caro de todos os tempos, é assim, tudo bem, deixando Klopp preso com Karius entre os postes pelo resto da temporada. Mesmo assim, por cerca de 4 meses, apesar de alguns erros aqui e ali, nada de terrível aconteceu, mas assim chegamos às semifinais da Liga dos Campeões. 50 minutos após o início do segundo jogo, eles estavam vencendo por 7-3 no total. Tudo o que precisava fazer era não sofrer 4 gols em 40 minutos. Mas então, em um momento de azar, ele derrubou Dzeko dentro da área, e se não fosse pelo fato de a bandeira já estar levantada, isso teria sido um pênalti ali mesmo. Ainda assim, não demorou muito para ele garantir que a Roma marcasse os gols que precisava, jogando a bola direto ao pés de Dzeko, entregando-lhe um gol fácil. Depois, ficou parado, sem nem mesmo se mover, quando Nainggolan marcou de fora da área, tendo a isso um pênalti tardio, e inacreditavelmente a situação estava ficando desesperadora. Então chegou a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Karius teve uma das poucas noites de sua carreira cometendo erros que custaram caro ao Liverpool e que nunca serão esquecidos pelos fãs. Após aquela noite desastrosa, ficou claro que ele não era o goleiro que o Liverpool precisava, e a busca por Alisson se intensificou, resultando em sua convocação no verão seguinte. É assim, Karius, que uma vez foi visto como um prodígio e comparado a Manuel Neuer, viu seu tempo no Liverpool chegar a um fim abrupto e doloroso. O Liverpool estava efetivamente sem saída. Karius havia acabado de dar ao clube a maior bandeira vermelha possível, mas eles não tinham opções viáveis. 3 semanas depois, eles partiram para disputar a final da Liga dos Campeões, o que devia ser o clímax de uma temporada que os viu se estabelecer como uma das equipes mais fortes da Europa. O fato de Karius ser o goleiro já era o suficiente para dar calafrios aos torcedores do Liverpool. Então, Sérgio Ramos entrou em cena. Aos 30 minutos de jogo, ele derrubou Mohamed Salah, torcendo o ombro esquerdo do atacante e forçando-o a sair de campo. E isso não foi a pior coisa para o Liverpool nesse jogo. Ramos também deu uma cotovelada na cabeça de Karius, sem motivo aparente, deixando-o desorientado. O que aconteceu a seguir se tornou um dos momentos mais infames da história da Liga dos Campeões. 2 minutos depois, Karius rolou a bola direto para Benzema, que não teve dificuldades em colocar o Real Madrid na frente. Cerca de meia hora depois,
Karius se atrapalhou completamente com uma bola fácil, praticamente jogando-a na própria rede. Quando o jogo terminou, Karius estava em lágrimas, levantando os braços e implorando pelo perdão dos torcedores. Foi uma cena dolorosa de se ver, especialmente porque nenhum dos jogadores do Liverpool se preocupou em consolá-lo. Às vezes, você realmente anda sozinho. Com tudo isso, Karius caminhou em direção às câmeras após o jogo e disse aos torcedores: "Hoje perdi o jogo para o meu tempo. Sinto muito por todos. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria." No dia seguinte, ele escreveu em suas redes sociais: "Não dormi até agora. As cenas ainda estão passando na minha cabeça de novo e de novo. Sinto muito." Independentemente do que aconteça a seguir, esse momento ficará marcado na história do futebol e na carreira de Karius. 4 dias após a final da Liga dos Campeões, Klopp recebeu um telefonema do lendário Frank Beckenbauer, que lhe disse: "Faça um exame na cabeça do seu goleiro. Tenho quase certeza de que ele teve uma concussão." No dia seguinte, Karius foi levado de avião para Boston, onde foi submetido a testes rigorosos. Os resultados mostravam que ele ainda apresentava 26 dos 30 sinais clínicos de uma concussão, incluindo dores de cabeça, náuseas, sensibilidade à luz, perda de memória, visão periférica reduzida e percepção visual espacial prejudicada. Karius não tinha culpa dessa vez, ele havia sido sabotado. Apesar disso, o Liverpool levou quase um mês para tornar essa informação pública. Nesse período, Karius já havia recebido inúmeras ameaças de mortes e abuso de torcedores do clube, a ponto de a polícia ter que intervir. O pior para Karius não foi a concussão, mas os abusos. Essas palavras o seguirão pelo resto da vida, atormentando sua mente com ansiedade, dúvidas e eventualmente depressão. Isso foi realmente o que destruiu a sua carreira. Mesmo com Klopp falando nos dias seguintes que Karius era totalmente confiável, o goleiro nunca jogou outra partida oficial pelo Liverpool. Independentemente do que Klopp prometeu, antes mesmo de começar o primeiro jogo de pré-temporada, Karius foi flagrado sofrendo um gol embaraçoso durante um aquecimento. A internet rapidamente esqueceu as explicações anteriores e começou a zombar dele impiedosamente mais uma vez. 3 dias depois, o Liverpool avançou para o Tranmere Rovers, da 4ª divisão, e Karius entrou no intervalo sofrendo 2 gols. O primeiro foi mais um erro embaraçoso, e o segundo também não foi muito bom. O pior foi que a cena toda se tornou viral quando as câmeras capturaram um dos jogadores do Tranmere, supostamente um torcedor do Liverpool, gritando com Karius que ele estava fingindo. Após esse jogo, Klopp mudou de ideia. Como mencionei antes, já estava claro que Alisson chegaria ao Liverpool mais cedo ou mais tarde, e Karius deveria ser mantido apenas como goleiro reserva. No entanto, como o Napoli se recusou a pagar o valor expedido por Mielotti e as crescentes dúvidas sobre Karius, eles o mandaram embora. Ainda assim, depois de mais 2 erros em um jogo amistoso contra o Dortmund, não havia mais clubes interessados no goleiro. Com menos de uma semana para o prazo final, ele acabou sendo emprestado por 2 anos ao Besiktas. Essa parecia uma corrida muito boa, e muitos pensaram que Karius poderia começar a reconstruir sua carreira lá. O Besiktas não estava apenas nas competições europeias, mas também vendeu seu goleiro número 1 para acomodar a chegada de Karius. Além disso, seu treinador era Şenol Güneş, um dos maiores goleiros turcos de todos os tempos. No entanto, apenas 6 jogos depois, durante uma partida da Liga Europa, com todos os anúncios, Karius comete um erro após deixar a bola passar entre ele e a trave. Nos 7 meses seguintes, os erros cometidos foram acumulados e ficou claro que Karius estava preso em um pesadelo contínuo. Até que Güneş começou a perder a paciência, dizendo à imprensa: "Alguma coisa está errada com Karius. Não há entusiasmo nele pelo jogo. É como se ele nem fizesse parte do tempo. E tem sido assim desde que chegou aqui. Ele é talentoso, claro, mas não deu certo, e ele é um grande problema para nós agora." Deixe-me colocar desta forma: se ainda tivéssemos Tolga disponível, ele seria titular no lugar de Karius. Para dar um contexto, Tolga era um goleiro veterano no fim de sua carreira, que nem estava inscrito no time titular. E para piorar ainda mais, naquele momento, Karius atingiu um novo ponto baixo. De volta ao Liverpool, Alisson estava brilhando e compensando o seu erro ao apresentar uma performance
performance estelar no final da Liga dos Campeões, tornando-se o favorito absoluto dos torcedores e indiscutivelmente o melhor goleiro do planeta. Enquanto isso, de alguma forma, o Beşiktaş decidiu não cancelar o empréstimo de Karius e mantê-lo por uma segunda temporada. Sem surpresa, em apenas 4 jogos na Liga Europa, Karius sofreu totalmente em direção a uma bola longa e viu-a passar por ele. Logo depois disso, o Beşiktaş simplesmente parou de pagar-lhe. Embora muitos se sentiam culpados pela pandemia, uma fonte dentro do clube eventualmente revelou a verdade. A realidade é que eles concordaram com uma cláusula que os obrigava a comprar Karius no final do empréstimo. Querem garantir que ficar não seja uma opção viável para Karius. 2 anos e meio depois da fatídica final, Karius estava de volta ao Liverpool, mesmo que, obviamente, eles não esperariam lá. Ele começou a procurar outro lugar, e com seu relacionamento com sua namorada desmoronando, acabou se juntando ao União Berlim, o time de sua cidade natal. No entanto, foi dispensado logo depois. Para piorar, ele perdeu a pré-temporada e acabou ficando em segundo plano para Andreas Lute, de 35 anos, que passou a maior parte de sua carreira jogando na segunda divisão. Com outra transferência desastrosa de empréstimo, Karius meio que desistiu por um tempo. Ele voltou para o Liverpool, rejeitou a única oferta que recebeu para jogar no Basel, e quando lhe disseram que ele seria deixado de fora da equipe principal da Premier League, ele não fez barulho. Ele ficou por uma temporada inteira, apenas seguindo a forma e seguindo seu regime de treinamento, até que foi dispensado sem cerimônia. Karius se viu como um agente livre pela primeira vez em sua carreira, antes de assinar com o Newcastle. Eles nunca quiseram que ele realmente jogasse. Ele foi contratado porque Darlon machucou o tornozelo, e Dubravka foi emprestado ao United. Em fevereiro, apesar de não ganhar um troféu desde 1969, o Newcastle chegou à final da Copa da Liga, mas Nick Pope foi suspenso. Darlon estava fora. Dewsbury se machucou e Dubravka não podia jogar porque a final era contra o United. Então, Karius era a única opção. Ele teve a chance de completar a maior história de redenção que o esporte já viu. Embora muitos estivessem felizes em vê-lo de volta à TV, outros a assediou no momento em que ele foi flagrado cometendo alguns erros no aquecimento. No final, com 8 defesas, ele foi sem dúvida um dos melhores em campo, e mesmo com a derrota do Newcastle, ele disse à imprensa que sua história teria um final feliz, e eu realmente espero que ele seja certo. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar muito, irá nos ajudar muito para os próximos vídeos. Então, até a próxima!